paz. Meus amados, nós estamos falando de fé corajosa em tempos de incerteza. Foi o tema que eu trouxe no primeiro domingo do mês de outubro. Logo em seguida veio o pastor Rafael e trouxe uma palavra maravilhosa, falando da igreja de Éfeso, na carta de Apocalipse, falando da necessidade, de ter amor no meio da igreja, coragem de amar, para que a gente possa viver agradando ao Senhor. O nosso querido pastor Douglas também esteve aqui conosco, trazendo uma palavra sobre a Laodiceia, não a sua esposa, mas a igreja de Laodiceia, também nos entusiasmando no sentido de sermos corajosos e não vivermos uma fé morna, com um pé lá e o outro pé aqui, mas nos desafiando a ter coragem de assumir uma posição diante do Senhor. E hoje nós vamos falar a respeito do tema de Romanos, e ele foi escolhido porque ele fala de coragem, mas fala de coragem de um homem também chamado Martinho Lutero. E no mundo que a gente vive hoje, de tantas incertezas, um mundo complexo, nos desafia a sermos corajosos, porque tudo muda rápido, tudo é tão fugaz, tudo é tão difícil de você segurar entre os dedos, que a gente acaba vivendo ansioso, angustiado. E no momento como esse que nós vivemos, muitos se calam diante da fé. Não se entregam à fé, não vivem de fé em fé. E isso traz angústia e muitas vezes isolamento. Porque o mundo é assim mesmo, ou melhor, a sociedade em que vivemos é assim mesmo. Como ela fala de coisas diferentes do Evangelho. Quem esteve aqui hoje na escola dominical, aprendendo sobre a palavra de Deus, nós falamos sobre a carta aos Efésios e Colossenses, que trouxe justamente essa palavra do apóstolo Paulo, dizendo: vocês foram alcançados pela graça, vocês precisam viver uma maneira, uma forma diferente, em unidade, e o amor é o vínculo dessa unidade. Mas nós somos chamados, mesmo nesse mundo difícil, a sermos instigados a professar, a confessar a nossa fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu sua carta aos Romanos em um contexto também desafiador. Porque muitas vezes a gente olha e fala: o nosso mundo é difícil. Na verdade, o mundo que Paulo vivia, Roma, era tão difícil quanto o que nós vivemos hoje. Tinham as suas dificuldades, as suas percepções, as suas confusões, a sua fragmentação, a sua insegurança. Então lá eles também tinham a necessidade de viver seguros e professar a própria fé. E Paulo, mesmo diante de todas as dificuldades que ele vivia, ele disse em alto bom tom para todos: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação para todo aquele que crê. Essa mesma coragem, muitos anos depois, foi dita, proclamada por Martinho Lutero. Quando no começo, quando ele vem e ele se levanta contra as tradições religiosas da época, e ele diz o seguinte: que eu não me calarei diante de tudo que eu estou vendo. E ele traz e coloca diante daquele clero, daquela religiosidade da época, várias teses, 95 teses, discutindo sobre o que estava se fazendo da fé cristã naquele momento. E ele traz 5 pontos fundamentais que sustentam a fé cristã.
E no caso, o que a gente chama de fé reformada, que é somente a palavra de Deus deve ser referência para a nossa vida. São 5 somente. Somente a fé nos justifica. Somente pela graça e não pelos méritos nossos somos salvos. Somente Cristo é o mediador entre os homens e Deus. E só a Deus devemos dar glória. Essa é a base da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Essa igreja é a base da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa é a base de todas as igrejas reformadas. Porque elas têm um compromisso com essa coragem de proclamar a verdade e defender o verdadeiro evangelho. Hoje, em meio a um mundo de inseguranças, somos chamados a viver a mesma coragem desta reforma. A coragem de confessar, de crer e de viver pela fé. Dia 31 de outubro, agora, semana que vem, iremos comemorar, os protestantes, os reformados comemoram mais um ano da reforma protestante. Por isso que a gente lembrou hoje desse momento tão importante na história do cristianismo e tão importante nos dias atuais na nossa vida. E eu pergunto, em base em quê? Qual foi o versículo bíblico, a tese bíblica que Martinho Lutero utilizou para apresentar a sua teologia, as suas referências? Um dos vários textos foi Romano 1, 16 a 17. Eu convido a igreja, então, a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. São 2 versos pequenininhos, mas de uma profundidade monumental. O poder do Evangelho. Como nós estamos num dia de lembrar a liturgia, é tradição da nossa igreja levantarmos e lermos a palavra de fé, de pé, em reverência a essa palavra que nós lemos. Então, eu convido a igreja que pegue a sua Bíblia, seu celular, em modo avião, para ler somente a Bíblia, ou então nos acompanhe pelo telão. Diz a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho. Melhor, eu convido a todos a ler o que está aqui para a gente ler a mesma tradução. E eu convido a todos a lerem comigo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Pode se assentar. Paulo diz: não me envergonho do Evangelho. Você tem se envergonhado do Evangelho? Conta-se que numa pequena vila, numa certa noite, houve um grande apagão. Talvez as crianças estivessem aqui, elas já começariam a imaginar esse apagão. Quem mora no meio do mato possa imaginar, mas numa certa noite houve um apagão. E ficou um breu danado, e todos estavam com medo. E uma criança pequena acendeu uma vela sozinha. E uma mulher chegou para ela e falou para ela: do que adianta você acender uma vela? Está tudo escuro. O menino respondeu: pelo menos perto de mim já há luz. E aí um a um foi acendendo a sua vela. E logo um pouco mais, toda a cidade, todo aquele local já estava iluminado.
cada um, com a atitude daquela criança, de iluminar-se à sua volta, veio juntar a sua luz, e logo em seguida a Vila IP estava toda iluminada. Isso é profecia. Paulo exalta aqui nessa palavra a igreja a ser corajosa em meio a uma sociedade que cultua o poder a si mesmo, onde o evangelho era visto como fraqueza. Imagina Roma, a escuridão que era Roma. Não a escuridão por falta de vela, mas por falta do poder de Deus naquele lugar. Existia um orgulho romano de ser o grande império daquela época. O grande império que dominava tudo e dominava todos. O imperador era adorado e ninguém poderia não adorar ao imperador. O seu exército, então, era maravilhoso, forte, poderoso. Mas Paulo não se envergonhava da seita do caminho. Paulo não se envergonhava do que ele vinha pregando dia a dia a vida de todos eles. Paulo pregava um Deus crucificado. Paulo pregava Jesus ressurreto. Muitas pessoas olhavam naquele local e diziam: é mais um louco pregando loucuras por aí. Mas Paulo não tinha medo. Muitos hoje olham para a fé como desprezo. Quantos cristãos são desprezados na sua fé? Lá vai o Bíblia. Isso é coisa do passado, né? Não fala mais lá vai o Bíblia, né? Mas lá vai aquele crente cascudo. Uma vez eu pensei disso da minha esposa. Quando eu comecei a namorar com ela, eu era neopentecostal, ela era reformada também. Eu falava assim: ela é crente cascuda, né? Quem sabe eu virei crente cascudo também. Muitos hoje olham como uma fé ultrapassada. Não tem mais poder, não tem mais graça. E olha o cristianismo como alguma coisa falida, principalmente as igrejas missionais, tradicionais, que costumam e honram pregar o evangelho. Mas cada um de nós que está sentado aqui é chamado a pregar esse evangelho que Paulo pregava. Não o evangelho da prosperidade, da bênção, do supermercado, da fé, mas aquele que prega que Jesus Cristo ressuscitou e que ele voltará para nos levar à eternidade. O cristão que confessa a sua fé em meio à escuridão faz exatamente isso. Ele ilumina o ambiente ao seu redor. Quando nós não nos envergonhamos do evangelho, nós iluminamos quem está na escuridão. Quando nós nos calamos, aquele que está nas trevas continua nas trevas. E talvez uma grande alegria nossa seja que a nossa comunidade cresça, que muitos possam enxergar a luz. Mas se nós nos envergonharmos do evangelho, a luz de Jesus Cristo não brilhará para eles. Nós não seremos aquela criança no meio da escuridão. O evangelho também é o poder de Deus para salvar. Verso 16. Martinho Lutero, em 1521, foi chamado a se retratar das suas teses. Eram 95 teses, diante de um concílio chamado Dieta de Worms. Lutero não teve medo. Pelo contrário, ele foi corajoso. Com a possibilidade de até perder a sua vida, ele assumiu com coragem a sua fé. Diz as palavras dele: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Aqui estou, não posso agir de outro modo. Essa coragem de permanecer firme na fé é o que Paulo fala para a igreja de Roma. Permaneça firme na sua fé.
e é o que ele fala para nós nos tempos de hoje. Quando Paulo fala que é o poder de Deus, ele usa um termo em grego chamado dinamis, que é o poder de explosão, de uma dinamite. Portanto, o evangelho é uma força explosiva de Deus que transforma as vidas. Como que eu posso levar a transformação de vida a uma pessoa se eu prego a autoajuda? Como eu posso levar a pessoa à transformação de vida se eu não prego que Jesus Cristo é o Senhor, que ele viveu sem pecado, que ele morreu e que pelo poder de Deus ele ressuscitou e está vivo? Muitas vezes a gente busca um cristianismo que não passa pela cruz, não passa pelo evangelho. Por isso que muitas vezes a gente não vê transformações. Muitas vezes a gente olha que o poder está na política, o poder está no exército, o poder está na força econômica, na cultura. E isso era que Roma passava nesse momento em que Paulo escreveu essa carta. E diante das dificuldades, a gente não olha para o poder de Deus sobre as nossas vidas, mas a gente olha para nós, para a nossa força, para o nosso poder, e deixa Deus de lado. Se você quer uma transformação de vida, você tem que colocar Deus no centro da sua vida. Não é o presidente, o prefeito, o governador, o patrão, o amigo que vai transformar a sua vida. O que vai transformar a sua vida é o poder do evangelho. E essa verdade nos desafia. Porque muitos cristãos hoje enfrentam a tentação de diluir o evangelho para ficar gostosinho de ouvir. Então nós precisamos colocar muitas coisas que não são evangelho para que as pessoas nessa sociedade possam enxergar e falar: isso é gostoso, isso é bom. Nós não podemos aceitar isso na nossa caminhada de fé. Não podemos trocar o arrependimento pela conveniência e o discipulado por entretenimento, esquecendo que o evangelho não é um produto que se vende nas igrejas, mas é uma verdade a ser vivida. Viver a fé cristã exige coragem, porque implica em nadar contra corrente. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos já a deixar de lado a velha natureza, aquilo que vocês viviam no passado, da forma com que viviam, que se corrompe segundo os desejos do seu coração, a se deixar renovar pelo espírito de entendimento e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Nós precisamos ter uma mudança de vida. Se o evangelho que encontra a nossa vida não causa transformação, nós precisamos então olhar para dentro de nós e começar a enxergar aonde que a gente não percebeu o evangelho. Porque se eu roubo e continuo roubando, eu continuo a velha criatura. Se eu não perdoo e continuo não perdoando, eu continuo a velha criatura. Se tudo aquilo que eu fazia antes de receber Jesus continua acontecendo na minha vida, então esse poder não chegou até nós. E se ele não chegou, não se transformou em luz. E é preciso que a gente tenha a coragem de assumir essa mudança de vida. Assim como Lutero, somos chamados a confessar a nossa fé, mesmo quando isso parece loucura, porque a verdade do evangelho vale mais que qualquer segurança humana. O justo, amada igreja, viverá pela fé. Verso 17b. Várias pessoas estavam numa viagem e testemunharam isso quando mais adiante se ouviu essa história.
Elas estavam viajando por sobre o Triângulo das Bermudas. Quem já ouviu falar do famoso Triângulo das Bermudas? Talvez os mais jovens não tenham ouvido falar, mas certamente, né, quem já tem uma caminhada lembra. E de repente uma turbulência grande naquele avião começou a chacoalhar tudo. As aeromoças sentaram, pararam de servir o lanchinho de pipoca, porque hoje em dia não tem uma refeição maior, é só uma beliscadinha. Todo mundo sentou e aquele desespero, e a mulher olhou para o lado e aquela criança numa tranquilidade enorme. O avião chacoalhando e a criança numa boa. A mulher chegou curiosa para a criança. Você não está com medo? A criança falou, não, a minha mãe é o piloto. Olha a segurança e a certeza dessa criança. A fé é mais do que crença. A fé é confiança perseverante. É seguir quando tudo parece instável. Quantas vezes nós já passamos por situações em que parece que estamos caminhando num campo de areia movediça. Qualquer passo que a gente dá, ele nos traz insegurança. Em todos os aspectos da vida. Nós precisamos permanecer firmes. A fé é isso, confiar no caráter de quem está no controle. Quando Cristo não está no controle, nós vivemos inseguro. Porque de fato nós não sabemos o que vai acontecer. Mas quando Cristo está no controle, nós sabemos que o avião vai chegar ao seu destino. E Paulo cita Abacuque nesses versos. Uma palavra de Deus feita naquele tempo em que Abacuque também vivia tempos de incerteza. Porque ele também via naquela época o tempo de caos político, moral e incertezas. Roma vivia esse tempo na hora que Paulo escreve para a igreja em Roma essas palavras. Será que nós não vivemos também, muitas vezes, casos ou momentos de incerteza, de instabilidade, de moral e de outras coisas que nós temos vivido? Num mundo dominado pelo medo, pela ansiedade, pela incerteza, viver pela fé é declarar: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Palavra do primeiro sermão desta série. A reforma protestante vem recuperar essa fé viva, porque vem dizer para nós: mantenha-se firme, não viva uma fé cega, mas viva uma fé confiante. Não viva uma fé passiva, mas uma fé objetiva, obediente. Não viva uma fé emocional de altos e baixos, mas viva uma fé alicerçada, fundamentada na palavra de Deus. Ouso falar, pouca palavra, pouca fé. Muita palavra, muita fé. Quanto mais nos alimentamos do Evangelho, mais corajosos nós nos tornamos para viver e para confessar Cristo aonde nós estamos vivendo. Por isso, amada igreja, confesse: Jesus Cristo é a nossa segurança. Diante dos problemas, diante das dificuldades, diante da sua vida, confesse com a sua boca: Jesus Cristo é a minha segurança. Ainda que venhamos a estar vivendo tempos difíceis, Jesus disse: fica em paz, fica tranquilo, vocês vão enfrentar problemas, não vai ser fácil. Mas confesse, confie em mim. Eu sou o Senhor, o castelo forte da sua vida. Onde tudo ao redor parecer que está desabando, lembre-se, o Evangelho é a nossa segurança. Por isso, não fiquem preocupados com coisa alguma.
Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus as orações de vocês, pela oração, pela súplica, pelas ações de graça. E nesse mês, no dia 15 de novembro, nós vamos estar diante de Deus orando em ações de graça. Lá na chácara do seu Paulinho, reserve já essa data. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, por isso que o evangelho é loucura para aqueles que não crêem. Porque como é que eu vou crer que eu estou em paz se eu estou no meio da turbulência? É que o evangelho nos faz entender isso. E só quem é alcançado pela graça consegue entender. Quem não é alcançado pela graça não tem a mínima ideia, acha que é loucura. Guarda o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Por isso, não pense que essa paz vai ser ausência de problemas. Não vai ser. Mas vai ser a presença de Deus nas nossas vidas. O Senhor Jesus é o abrigo que o Evangelho nos oferece, que não nega o caos, mas caminha do nosso lado enquanto nós enfrentamos os tempos de luta. O apóstolo Paulo, Lutero e tantos outros confessaram a sua fé em tempos de medo. Sabiam que o poder do Evangelho é maior do que qualquer ameaça. E essa fé corajosa é a fé que o mundo precisa ver em cada um de nós. Uma fé que não se esconde. Uma fé que não se envergonha. E uma fé que não negocia a verdade. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Não imaginava, Senhor, que ela tocasse tão fundo, Senhor, em nosso coração. Pai, precisamos de fato, a tua igreja precisa, Senhor, viver essa fé que o apóstolo Paulo, Pai, ensina e que Lutero, Senhor, tão defendeu. Que hoje possamos viver uma fé verdadeira, Senhor. Não uma fé envergonhada, Senhor. Mas isso não é fácil, Senhor, para cada um de nós. O que eu peço a Ti é que o Senhor nos dê essa força, Senhor, para superar todas as barreiras, as dificuldades, para que nos dê coragem, Senhor, de viver segundo, Senhor, a Tua vontade. Aviva, Senhor, cada um de nós. Desperta-nos, Senhor, eu peço, eu rogo, Senhor, eu suplico a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos